dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você está assistindo a esse vídeo, a essa videoaula do nosso curso de programador, Retorno CNC, aqui da Escola Mecatec, tudo certo? Então, estamos dando sequência a essas duas aulas que estão em sequência, a 10ª aula e a 11ª aula. Nós estamos vendo o G74 de torneamento e G75 de faceamento, porém interno. Hoje, na 11ª aula, nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre exercícios nesse conteúdo, tá bom? Porque na próxima aula, na 12ª aula, nós vamos estar concluindo a primeira etapa do nosso curso de programador, que vai ser o ciclo de canais. Aí nós vamos encerrar essa primeira parte e a partir da 13ª aula nós vamos estar inaugurando uma nova etapa do nosso curso com conteúdos exclusivamente novos, tá bom? Então, 11ª aula hoje, aula de exercícios de ciclo de torneamento e de faceamento, G74, G75, porém são ciclos internos, tá bom? Vamos estudar para nós concluirmos essa etapa. Vamos estudar. Bom, pessoal, então, depois da nossa fala inicial, vamos ver o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, como nós falamos, o G74 e o G75 de torneamento e de faceamento. Porém, hoje nós vamos estar vendo nos dois comandos, Mach9 e no Fanuc. Lá na aula, na 10ª aula, nós vimos como é que é o exercício e a composição da estratégia G74 e G75 no comando Fanuc. Porém, agora nós vamos estar trazendo o conteúdo lá do básico. Então, nós vamos estar vendo nos dois comandos. Lembrando, se você tem qualquer dificuldade em ter acesso a esse material do Mach9, entre em contato conosco, ou através dos canais aqui da escola, que prontamente nós estaremos enviando esse material a vocês. Tá bom? Vamos ver, então, o nosso exercício exemplo. Vamos primeiramente estar vendo o ciclo de torneamento, G74, e depois, na segunda etapa dessa aula, o G75 de faceamento. Tá bom? Lembrando, então, que para trabalhar com ciclos internos, independente do ciclo, nós precisamos de um pré-furo e sabermos qual o diâmetro desse pré-furo. Lembrando que esse pré-furo também deve ser um diâmetro que consiga entrar na primeira passada a ferramenta interna, para que não haja colisão com as costas da ferramenta. Tá bom? No mínimo 1 milímetro de folga entre a ponta da ferramenta e as costas desse mesmo suporte dessa ferramenta aí. Vamos lá. Então, T3 vai ser a broca diâmetro de 20 e a T7 vai ser o desbaste interno, tá certo? E para o Fanuc, vamos considerar o P, vamos tirar 2 milímetros por passada, então vai ficar 2.000, e o Q é o total de corte, lembrem, que é o posicionamento inicial em Z, mais o comprimento final do torneamento aqui, ó. Então, será 50, o posicionamento inicial, nós estamos colocando 2 milímetros, né, em Z, então você soma essas duas medidas. Se você colocar 1 milímetro em posicionamento inicial, positivo, então irá ficar 51. Se você posicionar 5 milímetros afastado da peça em Z, você irá somar com 50, ficará 55 milímetros. Porém, você deve multiplicar por 1.000, ficará 55.000. Vamos ver, então, exercício exemplo do comando Fanuc. Primeiramente, vamos ser mais sucinto hoje, né? Então, primeiramente, você já tem o nosso cabeçalho padrão, que vai do O1000 até o G92 S1500 M3. O que nos interessa nesse exercício aqui é o que estão em vermelho, que é o posicionamento inicial da broca. G0, X0, Z5, e ligamos a refrigeração, M8. Agora vamos executar o ciclo. G74, R2. G74, Z-50, que 3.000 é quanto que eu vou tirar por incremento dessa broca, né? E F0.15. Feito isso, nós afastamos a nossa broca para a posição de segurança. Tá bom? Agora vamos chamar a ferramenta para fazer esse desbaste. Ela está na ferramenta na posição de número 7.
tem o seu cabeçalho padrão até o G92, e agora vamos posicionar a nossa ferramenta interna, G0, X20. Por que X20? Porque o diâmetro da broca era diâmetro de 20. E Z2 e ligamos a refrigeração. Vamos agora retirar o material com o ciclo G74. Então, G74, X80 é o diâmetro final, né? Estamos em X20 e vamos parar em X80. Qual é a profundidade desse escavado interno? 50 milímetros. Então, Z menos 50. P, 2. Vamos tirar 2 milímetros por passada. Então, vai ficar 2.000. Se iremos tirar 2 milímetros, multiplicar por 1.000, 2.000. O que? 52.000. Lembrando, é a soma desse posicionamento inicial em Z, mais os 50, que é a profundidade final. O total de corte ficará 52 milímetros. Porém, os incrementos no comando FANUC a gente deve multiplicar por 1.000. Ficará 52.000. R2 é aquele recuo e F 0,15. Após isso, nós afastamos a nossa ferramenta para um posicionamento de segurança, desligando a refrigeração e finalizando com o M30. Se você poderá acontecer, que é certo, nós darmos acabamento nesse perfil aqui. Ó. Então, nós retiramos esse M30, chamamos uma terceira ferramenta e damos acabamento nesse perfil aqui. Tá bom? Então, esse foi um exemplo do comando FANUC. Vamos ver no comando MAC9. É o mesmo exercício, porém, agora no comando MAC9. Esse conteúdo nós estamos vendo agora juntamente com o comando FANUC. Então, temos o nosso cabeçalho padrão, ó, G99, G90, G54, passando pela ferramenta, o posicionamento inicial, o M6, G96, S180 e o limitador de RPM. Agora vamos posicionar a nossa broca. G0, X0, Z5, M8. Posicionamos ali, ó. E agora vamos furar para fazer o nosso pré-furo. G74, Z-50, W3 e F 0,15. Agora estamos com o nosso pré-furo pronto, tá bom? Agora vamos chamar a ferramenta número 7, no comando MAC9, né? Bom, ferramenta número 7, desbaste interno, G54, posição de segurança, autoriza a troca da ferramenta, velocidade de corte é constante, velocidade de corte constante determinada pelo fabricante, e o limitador de RPM. Vamos posicionar agora a nossa ferramenta interna, G0, X20, Z, Z1, estamos parados ali, ó. E agora G74, X80. Então, nós estamos, X20 é o diâmetro do nosso pré-furo, e X80 é o nosso diâmetro final do nosso escavado, X80. E Z-50 é a profundidade final do nosso escavado. E 1 é quanto que nós vamos tirar por passada no ciclo. O 1 é apenas um código, aquele código que evita o desgaste da ferramenta, é um recuo angular, e F 0,15 é o avanço. Depois de concluído o ciclo, nós afastamos a ferramenta para uma posição de segurança, desligando a refrigeração, e finalizando com M30. Mesma coisa que no ciclo anterior, nós podemos dar um acabamento nesse perfil interno aqui. É só tirar o M30, chamar uma terceira ferramenta e fazer esse perfil aqui seguindo os pontos. Tá bom? Vamos ver o que nós temos em sequência? Exercício número 1, então. Agora, no ciclo de torneamento, nós vamos colocar em prática, nos dois ciclos, comando MAC9 e comando FANUC, esse G74 de torneamento interno. Então, T1 vai ser a broca de diâmetro de 30 e a ferramenta número 2 será o desbaste interno. Então, nós temos um escavado interno aqui, ó, com o diâmetro de 90, um comprimento de 60 milímetros. Vamos levar em consideração de tirar 3 milímetros no FANUC por passada, vai ficar o P de 3.000, e o total de corte no Q é 62.000. Por quê? A profundidade final é 60 milímetros,
Geralmente, nós temos colocado 2 milímetros para o nosso posicionamento inicial em Z, então nós somamos essas duas medidas, dá 62 milímetros. Porém, todos os incrementos em Z, nós devemos multiplicar por 1000, certo? Então, agora você vai pausar esse vídeo, você vai pausar o vídeo, depois nós retornaremos para ver a resolução nesses dois comandos, Mach9 e Fanuc, tá bom? Pause e depois nós retornaremos para ver as suas resoluções dos seus dois exercícios, tá bom? Voltando então agora para nós vermos a resolução, primeiramente nós vamos ver do comando Fanuc. Vamos lá, então nós temos nosso cabeçalho padrão, né? E agora vamos ver ali na sequência que está em vermelho, que é o que nos interessa nesse exercício de hoje. Então vamos posicionar nossa broca, X0, X0, Z5, ligamos a refrigeração, G74, R2, G74, Z-60, é a profundidade final do furo, do pré-furo, né? Q 3000 e F 0.15. Afastamos a nossa broca, depois vamos chamar o nosso desbaste interno. Temos o nosso cabeçalho, e agora vamos posicionar em G0, X30, lembrando que o X30 é o nosso pré-furo, né? Z2, ligamos a refrigeração. G74, X80, X90, Z-60. P, 3000, é quanto que nós vamos tirar por passada? 3 milímetros, né? Porém, nós multiplicamos por 1000. E o Q, 62.000. É a soma dos 60, a profundidade final, o nosso posicionamento inicial, a soma dos dois, 62 milímetros. Porém, nós multiplicamos por 1000, 62.000. E R2, F0.15. Feito isso, nós afastamos para uma posição de segurança e finalizamos com M30. Então, essa foi no comando Fanuc. Lembrando, pause o vídeo, retorne, está em dúvida, refaça os exercícios, veja novamente a explicação, que os exercícios de resolução são exatamente iguais aos exercícios exemplos. Tá bom? Vamos avançar? Agora vamos para o Mach9. Temos o nosso cabeçalho do Mach9 ali, ó, que vai do G99 até o G92, passando pela ferramenta que é a broca diâmetro D30. Vamos posicionar em G0, X0, Z5, M8. Vamos furar. Lembrando, o nosso ciclo do Mach9 é G74, ZWF. Z, a profundidade final, Z-60. W é quanto que nós vamos tirar por incremento, 3 milímetros. E F0.15 é o avanço. Afastamos, mandamos a nossa ferramenta para uma posição de segurança e agora chamamos novamente a ferramenta de desbaste interno. Vamos passar pelo cabeçalho até o G92. Lembrando que lá no Mach9, lá no Fanuc, você pode substituir por G50. Aqui você permanece com o G92, que é o nosso limitador de RPM. Vamos posicionar agora a nossa ferramenta em G0, X30, lembrando, X30 vem ali do pré-furo, X30, Z1, M8, G74, X90, é o diâmetro final interno aqui, ó, e Z-60. E 1 é quanto que nós vamos tirar por passada, é o incremento que a ferramenta vai tirar. O 1 é apenas um código, permanece, não muda, né? E F0.15 é o avanço. Finalizando, deslocamos a nossa ferramenta para a posição de segurança e desligando a refrigeração e assim finalizando o nosso programa através do código M30. Certo? Então, esses foram os dois exercícios do comando Mach9 e Fanuc para o ciclo de torneamento G74, a qual nós retiramos o material nesse sentido, porém, nos ciclos internos, certo? Vamos avançar? Agora, nós vamos trabalhar com o G75 de faceamento. Nós vimos o G74, agora nós vamos à segunda etapa da nossa aula, que será o G75 de faceamento. Primeiro, vamos ver o exemplo do Fanuc. Vamos lá. Então, vamos considerar a ferramenta número 3, diâmetro de 30, e T7 vai ser a ferramenta que vai dar o desbaste interno.
Vamos considerar agora o Q é quanto que nós tiramos por passada. Inverteu agora. O Q é quanto que nós tiramos por passada e o P é o total de corte. Então, é o posicionamento inicial menos o diâmetro final. Por exemplo, aqui, ó, o posicionamento inicial, que eu já vou adiantar para vocês que a broca é de 30 ali, ó. Então, o posicionamento inicial da ferramenta, 30. 80 menos 30, 50. Dividido por 2, 25. Multiplicado por 1.000, 25 mil. Esses 25 milímetros, pessoal, é quanto que tem essa medida do mouse ali, ó, daqui até aqui. Então, é os 80 menos os 30, dá 50. Porém, você deve dividir por 2. Vai dar 25 milímetros. Multiplicado por 1.000, 25 mil. Certo? Vamos ver como é que fica o exercício? Vamos lá. Então, nós temos o nosso cabeçalho padrão para a nossa broca. Já furamos ali, ó. Não precisa estar retornando. Você já tem visto várias vezes um exercício de pré-furo, né? Então, está ali, furou até Z-60 e Q 3.000. Então, não precisa nós estar sendo redundante nesse assunto. Está bem claro como é que se faz um pré-furo. Vamos agora para o nosso desbaste interno, porém no G75. Temos nosso cabeçalho do nosso desbaste interno, posicionamos a nossa ferramenta no G0, X30, Z2, e agora sim que temos, de novo, G75, X80. É o quanto que tem o nosso escavado interno. Z-60, então o X e o Z são exatamente iguais lá no comando do G74. Tá? Que é o escavado que a gente retira com o ciclo de torneamento. Então, o X e o Z permanece igual. P, 25 mil. Da onde é que saiu 25 mil? Então, é os 80 menos os 30, que dá 50. Dividido por 2, 25 mil. Porém, no comando FANUC, todos os incrementos nós devemos multiplicar por 1.000, ficou 25 mil. O que é o quanto que nós vamos tirar por passada aqui, ó, quanto que a ferramenta vai tirar por passada. Vamos tirar 2,5 milímetros. Mesma coisa, nós devemos multiplicar por 1.000, ficou 2.500. R é o recuo angular e F 0,15 é o avanço. Porém, muito importante aqui, ó, G0, X0, Z5. Lembra que lá na explicação, todo o defaciamento G75, nós devemos dar uma saída positiva. Nós não podemos, porque a ferramenta fica esperando ali onde está o mouse, ó. Nós não podemos, dali, mandar para G0, X0, Z150. Haverá uma colisão. Então, ao finalizar o G75, ciclo de defaciamento, nós devemos dar uma saída positiva para a nossa ferramenta. G0, X0, Z5. Agora sim, nós afastamos a nossa ferramenta para X100, Z150, T00 e finalizamos o programa. Tá bom? Mesma coisa, se for dar acabamento, retira o M30, chama uma terceira ferramenta e segue os pontos para dar o acabamento. Vamos ver o exemplo do Mach 9? Também, não vamos ser redundante aqui, ó. Vamos ser mais sucintos. Nós já vimos como é que se faz um pré-furo no Mach 9. Então, estamos com a nossa broca diâmetro de 30, já estamos com o nosso pré-furo pronto. Chamamos a ferramenta número 7. Estamos com o nosso cabeçalho também pronto. Vamos ir diretamente para o G0, X30, Z1. Então, estamos com a nossa ferramenta pronta ali. Agora, para a execução do G75 de faceamento. X80, o diâmetro final, Z-60, igual também lá do comando Mach 9 e FANUC do ciclo de torneamento, e também igual do ciclo de faceamento do comando FANUC. Agora, K1. O K é quanto que nós vamos tirar por passada. Se lá no comando Mach 9, no G74, nós tínhamos o I, que era o quanto que nós tiramos por passada, aqui nós temos o K, é quanto que nós tiramos por passada aqui, ó. O 1 é o recuo angular, é apenas um código, e F 0,15.
E vamos lembrar aqui, ó, G0, X0, Z5 é a nossa saída positiva para evitar a colisão da ferramenta com a peça. Então, pessoal, muito importante, lembrando, falou em G75 interno, nós devemos dar uma saída positiva após a execução do ciclo, tá certo? Terminou o ciclo, damos uma saída positiva. G0, Z5, ou G0, X0, Z5, certo? Vamos ver como é que ficou esse entendimento aqui? Vamos agora, com esse exercício de fixação aqui do G75 de faceamento interno, você irá utilizar a ferramenta número 1, diâmetro de 60, ferramenta número 1, a broca diâmetro de 60, e T2, desbaste interno. Vamos considerar para o FANUC 3 milímetros para retirar o material na sequência aqui, vai ficar 3.000, e o P, já vamos adiantar o cálculo, né? Então, o P é 60 menos, o P é o 6, é o 100 menos o 60 dá 40, dividido por 2, 20. Porém, nós devemos multiplicar por 1.000, irá ficar 20.000, tá bom? Então, o P é o 100, é o diâmetro total do nosso escavado interno, menos o nosso posicionamento inicial, 60, irá dar 40. 40 dividido por 2, 20. Multiplicado por 1.000, 20.000. Tá bom? Então, agora você vai pausar o vídeo e irá fazer esse exercício no G75 nos dois comandos, Mach 9 e FANUC. Em sequência, nós retornaremos para ver a resolução e está ajudando vocês a tirar as suas dúvidas do ciclo G75 de faceamento interno, no comando Mach 9 e FANUC, tá bom? Aguardo vocês em sequência. Retornando então, pessoal, para ver a resolução dos exercícios de fixação do G75 de faceamento interno. Vamos então ver o FANUC. Após nós termos o nosso pré-furo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, da nossa broca diâmetro de 60, nós vamos chamar a nossa ferramenta diâmetro, a ferramenta que irá fazer esse diâmetro interno, a ferramenta de número 2. Vamos lá posicionar a nossa ferramenta no G0, X60, Z2, ligando a refrigeração, G75, X60, Z menos 80, P 20.000. 20.000, lembrando que saiu do resultado da diminuição do 100 menos o 60, 40. 40 dividido por 2, 20. Multiplicado por 1.000, 20.000. O que? 3 milímetros ficou 3.000. R2, F0.15. E a nossa saída positiva, G0, X0, Z5. Feito isso, nós afastamos a nossa ferramenta para a posição de segurança. Bom, então, posicionou a ferramenta no pré-furo ali, G0, X60, Z2, executa o ciclo, X75, diâmetro final, X100, Z menos 80, P, 20.000, é o 100 menos o 60, 40, dividido por 2, 20, multiplicado por 1.000, 20.000. Os 20 milímetros, pessoal, é quanto que tem esse corte aqui, ó, dali do mouse, daqui até ali, ó. Então, por quê? 20, mais 20, 40, mais o pré-furo, 60, 20, mais 40, nós temos o total de 100 milímetros, certo? E o que é o nosso incremento? Qualquer dúvida, volta esse vídeo, olhe seus manuais, olhe seus exercícios nos cadernos. Qualquer dúvida, permaneceu a dúvida, entre em contato conosco, que nós prontamente iremos te sanar essa sua dúvida. Vamos finalizar, então, nossa aula com o nosso exercício agora no comando Mach 9, do G75. Me parece que o comando Mach 9 é mais simples, ele é mais sucinto, né? É mais simples o comando
MAC 9. Vamos ver? Então, depois nós temos o nosso pré-furo, que vai do G99, passando pela ferramenta, executando o furo, nós afastamos a nossa broca e vamos chamar a nossa ferramenta de número 7, que é o desbaste interno. Passando pelo cabeçalho, o limitador de RPM, vamos agora posicionar a nossa ferramenta interna no diâmetro de 60, que é o nosso pré-furo, numa posição de segurança em 1 milímetro, Z1, e ligamos a refrigeração. G75, X100, é o nosso diâmetro final do nosso escavado interno, Z-80 é o comprimento final, K1, U1 e F0.15. O K é quanto que nós vamos tirar por passada aqui, ó, no sentido do Z. O 1 é apenas um código, é aquele que evita o desgaste da ferramenta, é o recuo angular. E F é o avanço. Lembrando que nós devemos dar uma saída positiva toda vez que nós trabalhamos com G75 interno, para evitar uma colisão da ferramenta com a peça. Tá bom? Depois dessa saída positiva, nós afastamos a nossa ferramenta para uma posição de segurança, no nosso caso, que nós estamos usando G0, X100, C150, M9, e finalizamos com M30. Lembrando novamente, possivelmente, nos seus exercícios, lá no seu dia a dia, você terá que tirar esse M30 e fazer um acabamento interno. É só seguir esses pontos que eu estou elencando aqui com o mouse. Então, você irá posicionar, encostar no início do chanfro, chanfrar, ir até o final do diâmetro, facear esse escavado interno e depois dar uma saída positiva. Possivelmente, esses exercícios nós estaremos fazendo em aula. Tá bom, pessoal? Estamos concluindo, então, essas duas aulas, a 10ª aula e a 11ª aula, com o G74 detoneamento interno e G75 defaceamento também interno. Foi essas duas aulas para nós reforçarmos bem essa estratégia de retirar esse excesso de material interno. Tá bom? Próxima aula, 12ª aula, nós vamos estar vendo ciclo de canais. Nós vamos trabalhar com sangradeira, tá bom, pessoal? E aí nós vamos estar, sim, finalizando a nossa primeira etapa do nosso curso de programador. E aí nós vamos para uma segunda etapa, uma etapa bem interessante, pessoal, é uma etapa que eu gosto muito de trabalhar, a qual nós vamos estar vendo conteúdo, para muitos aqui, vai ser conteúdos inéditos, onde nós vamos estar trabalhando com superfícies irregulares, tá bom? É o que nós reflete mais a nossa realidade no nosso dia a dia lá no chão de fábrica, tá bom? Mas, primeiramente, vamos estar concluindo a nossa etapa do nosso curso com a aula de número 12, e aí sim, depois nós vamos estar partindo para a nossa segunda etapa. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, lembrando, entre em contato conosco, tire suas dúvidas lá na nossa sala de aula, entre em contato conosco também através dos nossos canais, e o interessante é você não ficar com dúvida, tá bom? Concluindo, até mais, muito obrigado e vejo vocês na aula de número 12. Até mais!